Legal. Bom estar aqui de novo com você. Bom mesmo. Muito bem. Ivana, você tem aí a listagem, quando o povo já estiver chegando, estiver mais ou menos metade, aí a gente já aquece os motores aqui. Show. Temos 60, ainda tem pessoal para chegar. Tá. Tá bom. Habilitei a sala de espera, para não ter essa barreira. Muito bom. Eu tive que fechar a câmera porque eu tive que tirar o gato da sala. Primeiro o PC diz que vai pegar a comida dos gatos, depois aparece um gato aqui no meio, quer dizer, eu tive que tirar, né? Tem condição. Ah, o meu adora, as minhas adoram aparecer aqui. De vez em quando passa um, pula, tenta me escapar. O meu mora no meu teclado, entendeu? É só eu falar, agora vai ter uma aula, aí ele vem, entendeu? Acho que é para assistir bem pertinho. Então, eu acabei de botar ele para fora. Pronto. Show. Legal. Então, 2h06 da tarde, acho que a gente já pode começar a aquecer os motores. Muito bem. Então, alguns princípios, né? Alguns acordos que a gente sempre gosta de relembrar, né? O primeiro é a gente mantém os microfones desligados para evitar qualquer interferência, né? No online, quando você fala, se outra pessoa fala, só um microfone aparece, então a gente precisa tomar esse cuidado extra para não sobrepor a voz um dos outros, porque realmente não dá para ouvir o online, dá esse trabalho para a gente, além do normal, né, da gente se manter atento e não falar por cima dos outros. A voz, a objetividade na fala é muito importante, então se você for fazer uma pergunta, se você for colocar algum exemplo, seja objetivo na sua fala, sucinto, a gente usar a palavra da melhor forma possível, né? A outra questão é não levar nada para o pessoal. A gente vai trabalhar aqui sobre os nossos negócios, então podem acontecer comentários, vocês podem ter feedbacks, a gente pode falar algumas coisas para vocês, então, por favor, não leve nada para o pessoal, a gente faz o máximo para manter um ambiente seguro e tranquilo para todos, né? E, por último, a participação de vocês é super importante, isso é um workshop, então a gente vai ter momentos de trabalho. Se você não se sentir à vontade para ligar a câmera aqui nessa sala, na plenária, que a gente chama de plenária, tudo bem, mas é importante que quando você for para a sala simultânea, você ligue a sua câmera. Porque na sala simultânea, se tem alguém com a câmera desligada, é muito desconfortável, parece que a pessoa está espiando, entende? Então, para evitar esse desconforto, mantenha a sua câmera ligada lá. Se a sua internet ficar ruim aqui, provavelmente na sala simultânea ela vai ficar tranquila, tá bom? Dúvidas, questões, coloquem no chat. Se precisar abrir o microfone, pergunta, a gente abre o microfone sem problemas, é sempre bom ouvir a voz de vocês e a gente vai fazer esse exercício de convidar vocês para falar também, então fiquem atentos. Agora falando sobre o workshop, né, a Suzana Pedrinho, acho que boa parte de vocês conhece ou já ouviu falar. Suzana é uma das instrutoras do Startup Rio, desde as primeiras edições ela está com a gente, ela conhece todas as turmas, né? Essa turma não poderia ser diferente, a gente tem a honra e a satisfação de contar com a presença dela. Então, quero agradecer muito a parceria da Suzana, a disponibilidade dela, ela é uma pessoa extremamente ocupada, então vocês têm um encontro hoje muito importante, né? A Suzana, ela... Depois vocês perguntem para os outros empreendedores que passaram pelo programa, eu não vou falar muito assim, mas eu também sou fã da Suzana. Para mim, ela é uma das pessoas que melhor transmite esse conhecimento, né, de forma clara, objetiva. E ela tem ótimas... como ela já viu muitas vezes isso, né, ela tem muita experiência também de ver exemplos e possibilidades. Então, é uma pessoa que está dentro desse universo. Ela está realmente imersa no universo das startups. Então,
Bom workshop para todos. Bem-vinda, Suzana, PC que está aqui com a gente também. Bem-vindos todos e todas. Vamos nessa. Vamos começar, Ivana, muito obrigada. Realmente, Startup Rio é um programa que eu tenho a honra de participar há 6 anos, sempre buscando fazer com que esses encontros se transformem num início de trabalho no ecossistema que termina nunca, porque a maior parte de vocês já está aí na trajetória do ecossistema, agora vocês vão apenas trabalhar com alguns conceitos que vocês conhecem dentro de uma metodologia que a gente já desenvolve. Eu brinco que esse primeiro dia é um primeiro dia muito tranquilo, quase todos os conceitos que eu vou apresentar aqui vocês conhecem, realmente é um dia de alinhamento, mas a partir do segundo e terceiro encontro, aí a gente começa a subir um pouco e trabalhar com vocês já num nível mais profundo em relação às startups, tá? Então, vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre fundamentos, princípios de startup, modelagem de negócios e tipo de modelagens, tá? Vocês já devem conhecer a dinâmica, eu vou falar um pouco sobre conteúdo, vem algum exercício, volto para conteúdo, vocês vão para as salas e assim a gente vai conduzindo. E também uma coisa, né? Vocês são muito especiais, porque essa é a primeira turma que a gente faz esse alinhamento online. Até o ano passado, esse encontro era presencial. Então, é a primeira turma pós-pandemia, né? Quer dizer, pós não, né? Ainda estamos, infelizmente, mas durante a pandemia. Vamos começar, então. Quando a gente pensa numa startup, o que vem a ser uma startup, né? A startup é um lançamento, na verdade, a startup é um lançamento de uma ideia. Eu lanço uma ideia para transformá-la num negócio. E ter uma ideia é sempre muito simples, mas, na maior parte das vezes, essa ideia passa pela cabeça da gente e vai embora. Mas se uma ideia for boa e puder ser transformada num negócio, primeira pergunta que a gente tem que fazer, que a gente deve fazer, essa ideia resolve um problema? E se essa ideia resolve um problema, essa solução que vocês estão pensando inicialmente é uma solução que vai fazer a diferença? Porque dá muito trabalho, não são apenas os 6 meses ou os 8 meses que a gente tem dentro de uma aceleração. Fora isso, vocês vão continuar validando. Então, esse tempo é muito mais importante do que o dinheiro. É mais importante eu saber se essa ideia ela resolve um problema e se essa solução que eu tenho faz a diferença. E, principalmente, se eu tenho algum grau de inovação nessa solução. Então, você tem uma experiência no desenvolvimento de um produto ou de um serviço? Isso também conta. Então, tá bom, a gente tá combinando que a primeira coisa, a ideia resolve o problema. A solução que eu tenho é uma solução que tem inovação, que vai dar inovação, que vai ser bem digerida pelo mercado, ou, melhor ainda, o mercado vai ter interesse nessa solução. Aí a terceira pergunta, vocês têm experiência no desenvolvimento desse produto, desse serviço, ou vocês conhecem alguém que tenha essa expertise que vocês não tenham e que vocês possam engajar nessa startup? Normalmente, vocês já chegam com um time e esse time tem alguém que é bom de gestão e um outro alguém que é bom no desenvolvimento desse produto ou desse serviço. Mas como a gente está aqui alinhando conceito, a gente está colocando isso. Então, revendo, nós temos que saber se nós resolvemos um problema, depois nós vamos expandir isso. Segundo, se a nossa solução tem algum grau de inovação, e grau de inovação não precisa ser uma invenção, inovação não tem nada a ver com invenção. Inovação pode ser no processo, a inovação pode ser na entrega, a inovação pode ser na forma da comunicação. Então, qual é o grau? Busquem o grau de inovação da sua solução. E se tem alguém no grupo que sabe desenvolver esse produto ou esse serviço. Então, essas seriam as 3 primeiras perguntas para a gente poder conceber se aquela ideia é boa
e se a partir daí eu posso desenvolvê-la. Quando eu penso em desenvolver uma ideia, eu tenho antes que ter alguns conceitos, né? Eu estou pensando em startup, eu estou pensando em desenvolvimento de um projeto, de um produto, de um serviço. A primeira coisa, dentro do conceito da startup, eu posso estar trabalhando para qualquer setor da economia. Então, se a gente quer saber quais são os princípios de uma startup é uma ideia que um grupo está desenvolvendo e que pode ser para qualquer setor da economia. Por que a gente está aqui conversando, alinhando alguns conceitos? Porque os métodos tradicionais da administração não atendem às demandas das startups. Isso é muito importante porque, às vezes, chega alguém no Startup Rio ou em outras aceleradoras que tem uma ideia, que sabe, que conhece, que é um gestor, mas não conhece a modelagem, não está imerso na validação, no construir, medir e aprender. Então, uma coisa que a gente combina, é um dos princípios básicos, os métodos tradicionais, o plano de negócio, o desenvolvimento normal de uma empresa, quando eu digo normal, quando eu vou primeiro fazer o CNPJ, quando eu vou trabalhar o plano de negócio, não, aqui a gente trabalha um conceito rápido de aprendizado, e a partir desse conceito rápido de aprendizado, desses métodos que não são tradicionais, a gente vai atendendo às demandas para poder adaptar essa ideia a uma modelagem. E daqui a pouco a gente fala das vantagens de fazer isso. Todo conhecimento da startup só é real se for validado por ela. Alguém pode dizer assim, não, mas eu conheço muito sobre essa temática. Tudo bem, você pode conhecer, você pode ser mestre, você pode ser doutor, você pode ser uma pessoa que, independente de vir da academia, já tem uma expertise de 20 anos daquele mercado. Tudo isso é muito importante, mas isso tudo que é importante será validado pela persona, que nós vamos conversar daqui a pouco, pelo teu segmento de cliente personalizado. A gente vai criar personagens que respondem como se fosse o segmento de cliente, cada segmento de cliente vai se transformar num personagem. E conhecendo as demandas, conhecendo os problemas desse grupo, desse segmento que oferece a maior oportunidade do negócio acontecer e a maior oportunidade de vocês fazerem caixa, gerarem novas fontes de receita, a partir desse conhecimento da persona e não seu, que você começa a validar todas as hipóteses da modelagem de negócios que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, eu acho que eu poderia resumir esse terceiro princípio no seguinte: por mais que eu conheça sobre uma temática, quando eu vou mergulhar na minha startup, eu tenho que colocar o seguinte: eu não sei. Quando eu modelo o Canvas, eu não sei. Quando eu termino de colocar os post-its no meu Canvas, eu ainda não sei. Eu tenho ali 9 blocos que estão cobertos por hipóteses. E essas hipóteses serão validadas, quase todas elas, com a minha persona e outra parte delas com o próprio mercado. Então, o eu não sei é bacana para a gente entender que a gente vai começar a trilhar todo um caminho e vai construir através da prototipagem. Inicialmente, a gente vai construir a partir de um questionário. Quando eu começo a construir algo, eu tenho que começar a construir perguntando para a minha persona: isso é problema? E eu tenho que aprender também uma coisa muito difícil. Primeiro, eu já disse, eu não sei. É difícil a gente dizer isso, eu não sei. E a segunda coisa, nós temos que perceber que se a gente não escuta, se eu não coloco a escuta como a base primordial dessa minha jornada empreendedora, dessa jornada para modelar o meu negócio, nas minhas validações, em todas as minhas validações, se eu não vou escutar, não adianta, eu não consigo gerar um diferencial. Então, eu vou construir uma prototipagem, eu vou construir um questionário,
eu vou medir isso e eu vou fazer um aprendizado. E esse aprendizado é o que importa. E esse aprendizado, embora eu possa ter 3, 4, 5 startups iguais, pensando no mesmo tipo de cliente, quando eu passo a construir, medir, aprender, o meu aprendizado vai ser diferente da outra startup, que vai ser diferente da outra startup. O que eu quero dizer para vocês? A gente constrói o conhecimento. E construindo esse conhecimento, a gente vai criando, sim, o diferencial, e esse construir, medir, aprender, vai ser o nosso DNA da nossa validação. Se eu pudesse dizer para vocês, qual é a coisa mais importante desses 3 encontros? Aprender a validar. E, a partir daí, a gente está conversando hoje, vai conversar durante 3 encontros, com um objetivo maior: construir, medir e aprender. E toda decisão que eu tomo não tem que ser porque eu penso ou porque eu acho. Toda decisão, a partir do momento que eu construí algo, que eu medi, que eu aprendi, essas decisões todas devem ser guiadas pelas métricas, tá? Porque as métricas, elas são a base da minha compreensão desse mercado onde eu estou inserido. E quando eu faço isso de uma maneira muito resiliente, e quando eu faço isso sempre numa sequência, eu vou ganhando, é como se a minha startup ganhasse musculatura. E mais à frente, quando vocês começam a perceber como isso faz a diferença, isso passa a ser o modus operandi da própria startup: construir, medir, aprender, tomar as decisões baseadas nas métricas, e nós vamos trabalhar várias ferramentas aqui, principalmente no segundo encontro, mas isso não muda. É como se isso aqui, esses princípios, principalmente os 3 últimos, tivessem que acompanhar vocês durante todo esse alinhamento. Então, existem vários professores, que eu chamo de professores, mas eles são grandes incentivadores nas 2 últimas décadas desse mundo, desse ecossistema das startups, fora do Brasil e no Brasil também. E a gente tem como referência o professor Steve Blank, que está no investimento e no mundo das startups desde que o Facebook estava pensando em ser Facebook e ainda era uma startup. E um aluno dele, que passou a ser um parceiro de pesquisa, o Eric Rice, foi quem escreveu Startup Enxuta, que vocês já devem ter lido. Se alguém, por alguma distração, ainda não leu, leiam Startup Enxuta, porque traz todo um conceito muito interessante de momentos que a gente precisa ser bem objetivo para desenvolver um projeto. E ele tem uma definição, o Eric tem uma definição muito interessante sobre o que é uma startup. Nós temos várias definições, mas ele coloca uma definição que vai gerar um certo incômodo. E, na verdade, vai ser o gancho do nosso segundo bloco. Então, o Eric diz o seguinte: a startup é um grupo de pessoas em busca de um modelo de negócios que possa ser repetível e escalável. Nossa, a startup é um grupo de pessoas em busca de um modelo de negócios. E a gente só consegue dizer isso quando a gente consegue profundamente entender, compreender o que vem a ser um modelo de negócios em sua totalidade. Eu me lembro que quando a gente podia perguntar na sala de aula, né, quando a gente estava no mundo físico também, eu perguntava: alguém já fez o Canvas? Ah, já fiz. Está onde? Está na gaveta? O Canvas ele é um mapa de um território. Ele tem que ficar sempre à vista, porque é ali que eu vou me habituar à validação. Quando eu perceber que o que eu coloquei ali são ideias, mas é apenas uma hipótese. Cada bloco do Canvas eu estou povoando com hipóteses. E estou repetindo isso para que isso fique bem claro para vocês. Que como o nosso cérebro é visual, quando eu coloco na minha frente uma ferramenta, eu estou potencializando
o meu trabalho, porque eu estou potencializando como o cérebro funciona. Eu coloquei, por exemplo, olhando para os 9 blocos, que meus canais, eu coloquei o meu relacionamento, a minha proposta de valor. Quando eu olho aquilo todo dia, eu vou refinando o meu conceito. Quando eu consigo validar uma hipótese, normalmente surge um outro insight. Então, todo esse trabalho, ele vai criando, como eu falei anteriormente, uma musculatura, um DNA da validação. Então, a primeira ferramenta que, na prática, nos apoia nesse caminho da jornada empreendedora e, naturalmente, orienta sobre a viabilidade dessa ideia, é a ferramenta do Canvas. Então, o Canvas ele é muito bacana, porque se eu jogar ali uma ideia e, conceitualmente, eu entendo o Canvas, eu começo a perceber que a parte de baixo não fecha. Os 2 blocos de estrutura de custo e de fonte de receita não fecha. Eu não consigo nem chegar a ponto de equilíbrio. Ah, Suzana, mas eu consigo engajar muita gente. Bom, então a gente tem outro caminho, sim. Porque uma startup vale a pena quando ela consegue engajar muitas pessoas, muitas personas, ela tem um valor, e uma startup vale a pena quando ela consegue ter várias fontes de receita e que possa escalar de uma forma rápida. Eu gostaria que agora vocês colocassem no chat, porque a Ivana vai compilar, vocês colocassem no chat alguns exemplos de startups que vocês conhecem. E Ivana vai dar uma olhada e vai passar para mim, que eu não consigo ir até o chat e voltar. Então, Ivana, quando você tiver algumas ideias aí deles em relação a exemplos de startups. Legal. A gente... Vou começar a falar algumas aqui. Sustentaí, Nubank. Tá. Contabilizei, Loft, Get Ninjas, ForBrain, Repassa, Brota, iFood, Freeze, essa eu não conheço. 99 Pop, Quinto Andar, PagSeguro. Já dá para a gente conversar um pouquinho. Tá. Eles falam aí de... Zero Paper. Oi? A Zero Paper. Zero Paper não é mais. Isso aí é bacana a gente estar conversando, pelo seguinte, o que é uma startup, né? O que é o conceito da startup? É claro, e graças a Deus, ninguém falou Uber, né? Por quê? Porque o Uber é uma empresa milionária em vários países hoje já, então já se consolidou enquanto negócio e empresa. Quando vocês colocam o iFood também está muito mais nessa trajetória de ser uma empresa rentável e não mais na característica básica da startup. Contabilizei no Nubank também, são duas que estão nessa trajetória. Quinto Andar está também recebendo, assim, você recebe o primeiro aporte, segundo aporte, terceiro aporte, lógico que não existem números de aporte lógicos, isso não é uma escala como 1, 2, 3, 4, mas depois de um determinado aporte, você já está consolidando uma empresa e você já perdeu todas as características de uma startup, muito embora você deva manter na sua empresa, e todas essas mantêm, uma área de inovação ativa que vai estar sempre percebendo o que o mercado está fazendo, e essa área de inovação das grandes empresas, elas são livres para pensar produtos, pensar projetos, validar o que está acontecendo no mercado sob um outro olhar, e isso é colocado a grande empresa, que um dia já foi uma startup, através desse movimento, ela consegue absorver novos conceitos e, muitas vezes, ou ela compra uma outra pequena startup, esse movimento é muito natural, ou então ela consegue desenvolver internamente algo melhor do que tem no mercado. Então, é bacana a gente ter
esses conceitos que eu sou uma startup, eu estou começando, eu vou passar aí uns 2, 3 anos trabalhando a minha ideia, o que não significa que eu vou passar 2, 3 anos sem faturar, não, eu posso faturar, isso não tem lógica do tempo que eu vou ter um faturamento, mas para escalar, eu vou precisar de um fôlego, provavelmente um fôlego financeiro, eu vou participar de rodadas, quando eu começo a participar de rodadas, já estou num outro momento da minha startup, e depois de um determinado ponto, eu me transformo numa empresa, mas não uma empresa tradicional, uma empresa que traz o DNA da validação e o DNA da inovação, tá? Foi, Ivana? Então, vamos falar do segundo conteúdo hoje, que é também conhecido de vocês, né? Ninguém acorda um dia, teve uma ideia na véspera, acorda, desenvolve aquilo, no dia seguinte, lança no mercado aquele produto ou aquele serviço e tem imediatamente a adoção de um grupo de clientes. Não é assim. Por isso que o gráfico, ele não é aquele anterior. Aquele anterior é quando a gente vê a mídia mostrando que alguém enriqueceu, alguém abriu uma startup e aquilo foi um pleno sucesso. Porque quem fez a entrevista chegou para conversar com aquela pessoa e resumiu e disse que aquilo é um sucesso. Mas houve toda uma trajetória. E essa trajetória, muitos de vocês já começaram e já perceberam, já validaram, já levaram ou não ainda o produto até o cliente, já testaram. E esse momento perfeito de ter a ideia, desenvolver o produto, lançar e vender, não existe. Isso é conto de fadas. O que existe são diversas interações, diversas validações, tá? Esse MVP, esse construir, medir e aprender, esse aprendizado, ele vai, em algum momento, esbarrar com uma curva de adoção do cliente. O que a gente está querendo resumir aqui para vocês? Vocês podem desenvolver um protótipo ou questionários, fazer contato com os clientes, escutar os clientes, lembra? Escutar os clientes, ter aprendizados com essas validações, e não significa também que imediatamente, por causa disso, vai haver uma curva de adoção do cliente. O cliente vai adotar isso. Por quê? O cliente escuta, o cliente diz a ideia dele, vocês vão melhorar o protótipo, aquilo ainda não vai ser adotado pelo mercado, vocês voltam ao mercado. Por isso que a primeira coisa que você tem que fazer quando você está desenvolvendo um projeto é desenvolver e tentar, durante todas as fases, co-criar esse produto e esse serviço com o seu mercado, com o teu segmento de clientes. É muito relevante, desde o início, você co-criar, e você faz isso através das validações, e no terceiro encontro, a gente vai, inclusive, detalhar para vocês toda essa metodologia da validação. Existe um método científico para fazer isso, e a gente vai explorar isso no terceiro encontro. Hoje a gente está trabalhando muito conceito, então eu vou validar várias vezes, eu vou escutar várias vezes, às vezes eu tenho uma ideia fantástica, mas essa ideia fantástica não é tão fantástica quando eu escuto o meu cliente, meu possível cliente, meu prospect. E quando ele fala comigo, quando eu aprendo a escutar, eu recebo algo que me faz totalmente diferente das outras startups. Eu recebo insights, e esses insights, junto com o conhecimento do meu time, sempre melhora o meu produto e o meu serviço. Então, vamos combinar que essa curva aqui de adoção do cliente, ela não é imediata, e nesse caminho, que é um caminho árduo, eu vou percebendo, através dessas interações, dessas validações, como eu posso fazer com que o meu produto realmente tenha um diferencial e resolva um problema. Por quê? O ser humano só compra alguma coisa ou porque ele necessita, ou porque ele tem um desejo,
ou porque aquilo dá a ele segurança. A gente está numa pandemia. No primeiro momento, as pessoas só pediam mercado, farmácia. Depois a coisa foi flexibilizando. Mesmo assim, a gente está no momento, quase todos, repensando o que comprar, o que não comprar. Então, o que é necessidade, eu compro. Então, o teu problema resolve uma necessidade? Não, mas o teu tanto pode resolver, como você pode dizer, não, não resolve, mas ele tem um grau de desejo, ele tem um grau de segurança. Então, eu tenho que explorar isso muito bem, e explorando isso muito bem, eu consigo, na minha comunicação, despertar o meu cliente. Então, o produto, a operação do produto é uma parte do meu negócio. E a minha comunicação com esse mercado é outra parte. E, no meio disso tudo, e muito relevante, é a proposta de valor. Mas isso tudo a gente, daqui a pouco, vai aprofundar quando mergulhar no conceito de modelagem. E tem o comportamento empreendedor, né? Que nós temos, até para quem já fez Empretec, que é um programa muito interessante do Sebrae, tem várias características que eu tenho que ter para ser um empreendedor. Mas, se nós pudéssemos destacar os dois comportamentos que nós poderíamos destacar é a resiliência e a colaboração. Então, se eu não sou resiliente, eu não consigo validar o meu segundo Canvas, porque eu acho isso chato, eu não tenho o desejo de criar um produto ideal, um serviço ideal, me preocupando com os insights, fazendo toda essa jornada que a gente está abordando aqui. Então, a resiliência ela é básica. Mas existe um outro fator que é fundamental dentro do universo das startups e dentro do ecossistema da inovação, que é a colaboração. Muitos de vocês já perceberam que um dos itens que vale mais no Startup Rio não necessariamente são os workshops, não necessariamente são as palestras, mas sim o network. E quando a gente percebe isso, é claro que um workshop, é claro que uma palestra dá um insight, ajuda em todo o contexto, mas o network me ajuda muito. Por quê? Porque eu vou conversar com pessoas, eu vou pedir informações, eu vou trocar ideias, eu vou criar um ambiente onde essa pessoa me conhece, eu conheço essa pessoa, e a gente vai gerar um núcleo colaborativo. Então, uma startup, ou um grupo, ou uma equipe não pode ser uma bolha. Ela tem que trocar. Quanto mais eu troco, quanto mais eu escuto novas ideias, mais novos insights podem participar dessa minha grande jornada. Então, a resiliência e a colaboração são dois itens super relevantes. Então, a comparação que a gente pode fazer aqui, quando a gente fala de resiliência e quando a gente fala de empreendedorismo focado em startup, se hoje um de vocês que nunca nadou dissesse assim para mim, Suzana, fizeram um contato comigo, eu fui chamado para entrar na próxima semana nas Olimpíadas, eu acho que eu vou, se tiver mesmo essas Olimpíadas, eu vou para Tóquio e eu vou nadar na raia 5, 100 metros borboleta, vou bater o recorde, vou ser o campeão mundial. Eu olharia para essa pessoa não sabe nadar, muito menos o estilo borboleta, e diria, coitada dessa pessoa, está literalmente surtada, porque não é assim. Como é que é a vida de um atleta? Eu citei a natação, mas a gente pode falar de qualquer atleta. O atleta, primeiro, ele conhece a técnica, depois ele apura aquela técnica, depois ele vai trabalhar, ele vai treinar, ele vai fazer toda uma jornada, aonde daqui a pouco ele está se preocupando com temas que são correlatos. Ele vai se preocupar com alimentação, ele vai se preocupar com, dependendo do esporte, em épocas do ano, com musculação,
com outras épocas ele vai se preocupar mais com a parte de velocidade. O que eu estou querendo falar para vocês? Vocês recebem aqui no Startup Rio um alinhamento de conceitos, um pouco de uma técnica que vocês devem conhecer, mas é exatamente a validação, é exatamente esse dia a dia aonde vocês estão trabalhando, essa relação com o cliente, com a persona, é exatamente isso que são os treinos. A validação são os treinos que vão fazer com que vocês se tornem não melhores empreendedores, mas essa validação vai transformar vocês em excelentes pessoas de escuta. E essa escuta vai gerar o diferencial da startup de vocês. Então, essa analogia que a gente faz, essa comparação com o esporte, é para dizer para todos vocês, não é amanhã, muito menos no final do programa Startup Rio, que vocês estão prontos. Por quê? Porque vocês estão prontos a partir do momento que todo dia vocês estão modelando, trabalhando as hipóteses, escutando o ecossistema, trocando ideias com pessoas do seu time e com outros times, e aí sim a gente consegue, a partir desse esforço, ir galgando um espaço relevante do projeto de vocês. Então, a jornada é longa, até a gente conseguir chegar em resultados concretos. Quais são os resultados concretos? Um engajamento absurdo na plataforma de vocês, que isso significa negócio, ou várias fontes de receita, isso significa negócios, ou o melhor do mundo, a integração dos dois, quando eu tenho muito engajamento e, ao mesmo tempo, eu tenho diversas fontes de receita. Tá? Existe uma receita de bolo? Não. Existe o conceito e o trabalho de uma forma determinada, resiliente, aonde eu aprendo a validar, eu aprendo a construir, medir e aprender, e eu retomo aquele eu não sei. Eu escuto, e aí eu pego essa escuta, valido uma hipótese, e quando eu faço esse trabalho de validar a hipótese, quando ela está ok ou quando ela não está ok, das duas formas, ela se transforma num aprendizado para a minha equipe. E isso também no terceiro encontro a gente detalha, porque isso faz parte da metodologia científica do Lean Startup. E aí a gente tem um intervalo, né, Ivana? Posso seguir? Pode seguir. Como é que tá, pessoal? Como é que vocês estão? Aqui na barra inferior tem reações. Se vocês quiserem seguir, vocês podem colocar um joinha, talvez. Acho que a gente pode seguir. Vamos seguir. Hoje o conteúdo hoje, como eu falei, é super leve. Então, quando a gente tem uma ideia, e quase todos vocês já devem ter feito diversas vezes o Canvas, o que a gente convida hoje vocês é pensar no Canvas agora como a mesma ferramenta de 9 blocos que eu trabalho com post-its, mas a gente convida vocês a olhar para esse Canvas num modelo diferente. Né? Temos aí esses 9 blocos, nós vamos trabalhar 5 blocos, depois 4 blocos. De que forma? Pensa que a gente aqui está assistindo um espetáculo teatral. E os 4 blocos, fornecedores, atividade principal, recursos principais e estrutura de custo, é o bastidor. É aquela parte que eu tenho que fazer perfeito, mas que a minha persona não vê, o meu cliente não vê. Então, o que é transparente para o cliente? É transparente para o cliente a minha proposta de valor. E como é que eu entrego a minha proposta de valor? Para o cliente, eu entrego a proposta de valor através dos canais. E eu tenho 3 canais. Eu tenho o canal da comunicação, eu tenho o canal que entrega o produto ou o serviço, e eu tenho o canal de pagamento. Então, eu tenho que alinhar muito bem esses 3 canais, porque é isso que o cliente vê. Então, não adianta eu ter uma bela proposta de valor se eu não conseguir transmitir isso
nos meus 3 canais, porque são os canais que vão tangenciar o meu cliente. É através da minha comunicação, que eu estou fazendo uma ligação com o cliente, é através da logística, o tempo que ele pede, o tempo que ele entrega, e a pandemia piorou isso tudo, porque cada vez mais as pessoas pedem, e várias vezes eu já escuto alguém falando assim, nossa, eu pedi naquela loja, 2 dias depois chegou na minha casa. Aquilo faz uma diferença daquele que entrega, que a logística é daqui a 7 dias, 10 dias. Isso quase não existe mais, porque hoje existe um aprendizado do teu cliente. Ele não tem nenhuma desconfiança no virtual quando ele sabe o que ele quer. Se não chega, é ponto negativo para você. Agora, se chega, e na hora que chegou dentro de um prazo interessante, chega com uma embalagem que passa também a comunicação, é super bacana. E a terceira coisa, o canal de pagamento, que deve ser uma preocupação desde o nascimento da startup. Quando eu estou fazendo meus post-its ali, eu já devo explorar esses 3 canais. Por quê? Porque esses 5 blocos de cá, lembra que eu estava começando no raciocínio do teatro? Esses 5 blocos são os blocos que o cliente vê. O cliente vê esse grande palco, que é como eu me relaciono com ele, os meus canais de entrega, que refletem a minha proposta de valor, e o dinheiro que ele paga para mim. Então, é a parte transparente. E a nossa parte operacional é a nossa atividade, os recursos que a gente precisa, a nossa estrutura de custo e os fornecedores que devem sempre estar alinhados à nossa proposta. Tá? Então, eu tenho um Canvas. Esse Canvas inicial que a gente conversou é o Canvas que, há 15 anos atrás, foi desenvolvido pelo Alexander Osterwalder. O que ele fez? Ele, junto com o professor, desenvolveu uma única página aonde fosse possível e relevante ressaltar todos os blocos que, unidos e analisados, podem dizer, existe um negócio ou não. Se a minha parte de estrutura de custos é muito alta e a minha fonte de receita é fraca, isso já acende um sinal vermelho, pelo menos amarelo, que eu tenho que validar muito o que esse futuro possível cliente vai pagar ou não. Porque ninguém acorda com vontade de dar dinheiro para uma empresa. A gente dá o nosso capital, a gente entrega quando a gente vê valor naquilo para o nosso dia a dia. Por isso que essa pesquisa de segmento de clientes ela é muito relevante. E como eu falei anteriormente, quando a gente pensa em segmento de clientes, a gente vai trabalhar tipos de segmento de clientes. E esses tipos que anteriormente a gente podia dizer homem, região sudeste, de 35 a 50 anos. Isso morreu, não tem nada a ver. Quando eu falo sobre segmento de clientes, eu estou indo a fundo, eu estou pensando em comportamento de pessoas que tenham ligação com a minha proposta de valor. E aí eu tenho tipos de personas que eu tenho que conhecer cada vez mais o seu comportamento para me relacionar com ela ou para criar canais físicos ou virtuais que tenham sinergia com esses tipos de segmentos de clientes que a gente vai chamar daqui para frente de personas. Tá? Então, quando eu tenho a persona, quando eu conseguir juntar um bloco, uns tipos de clientes em um bloco de persona, em uma persona, eu devo buscar entender o comportamento dessa persona para poder fazer um trabalho onde ela engaje na proposta do meu projeto. Aí o que aconteceu? Esse Canvas ele era utilizado para toda e qualquer empresa, para toda e qualquer startup. E um pensador, um pensador que trabalhava muito e estudava muito o BMG Canvas e trabalhava demais ligado ao ecossistema da startup, chamado Ash Maurya, ele percebeu que logo no início, quando a minha startup ainda está engatinhando,
talvez esse modelo fosse mais atraente. Então, isso não invalida o Canvas inicial, o conceito do Canvas inicial é muito relevante, mas talvez, quando eu estou lá no início, fosse interessante eu substituir alguns blocos. Então, ele substitui o bloco de fornecedores por problema, ele substitui a atividade principal por solução, ele substitui recursos chaves por métricas chaves, e ele substitui, o quarto bloco de substituição dele é quando ele pensa que os relacionamentos, inicialmente, aqui seria mais interessante eu sublinhar, detalhar a minha vantagem competitiva. Então, o problema é fácil de eu perceber. Qual é o problema que eu resolvo? Qual é a solução que eu tenho? Como eu vou... quais são os indicadores, quais são as métricas, quais são os índices que vão me ajudar nessa caminhada para eu evoluir? Métricas chaves. E o que eu tenho de vantagem competitiva? Por que a minha empresa, por que a minha startup faz a diferença? Qual é a vantagem competitiva que eu tenho que faz com que vale a pena todo esse esforço? Então, muitos também já desenvolveram o seu Lean Canvas, mas quem já desenvolveu, revisite o Lean Canvas, dando uma relevância a dois blocos. Qual é a minha vantagem competitiva e qual é a minha métrica-chave para o meu atual momento? Vocês devem perceber que eu estou dizendo o seguinte: Canvas vai te acompanhar para sempre. Por quê? Porque no primeiro momento, a métrica é aquele ponto que, quando eu estou tendo um resultado, eu posso dizer que a minha métrica pode ser... Vamos fazer uma coisa bem simples. Se o meu fluxo de caixa está crescendo, é o fluxo de caixa, é o crescimento do fluxo de caixa. Se eu consigo ver isso, se eu consigo perceber que a minha métrica ela está me dando uma informação, legal, eu já vou partir para outra, e vou partir para outra, e por aí vai. O que eu quero dizer assim, a minha métrica, que é algo que eu consigo, a partir daquela informação, tomar um posicionamento. Então, o meu posicionamento, o direcionamento da startup, ele está baseado na validação, e a validação tem como norte a métrica. E a métrica, que a gente também vai detalhar no próximo encontro, ela tem a ver com o momento da minha startup. Não existe uma receita, tipos de métrica. Nós até temos uma base de tipos de métricas, mas ela vai estar muito mais adequada ao momento da minha startup. Ela vai ter que responder algumas premissas que a gente vai apresentar para vocês, mas é muito importante eu dizer aqui, nesse momento, de uma forma conceitual, que métrica e vantagem competitiva devem ser as minhas preocupações quando eu estou fazendo o meu Lean Canvas. E quando eu estou começando o meu projeto, eu devo partir do Lean Canvas, conhecendo o Canvas, mas partir daqui, para ver se aqui eu já consigo ter um feeling que eu tenho aí um negócio. Eu tenho um negócio quando eu gero engajamento. A partir do momento que eu gero engajamento, para gerar receita é muito mais fácil. Então, gerar engajamento é muito relevante. E tanto a minha vantagem competitiva vai me ajudar nisso, como as métricas que vão apontar se eu estou indo nesse caminho ou não. E para alguns de vocês, a gente vai também trabalhar o Canvas de Game. Por quê? Porque esse é uma temática que eu estou só apresentando a vocês e que vai ser trabalhada pelos mentores que trabalharem diretamente quem está desenvolvendo o game, mas o conceito do Canvas, daquele Canvas inicial, ele está aqui, né, também com 9 blocos. Né? Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar no controle, no fluxo do jogo, nas mecânicas de poder e poderes,
nos personagens, eu começo vendo se eu consigo ter uma boa história, se eu tenho um personagem que engaja com aquela persona que eu vou ter lá no Canvas, né? Então, o personagem tem a ver para quem eu estou fazendo o jogo, se esse jogo tem jogabilidade, se ele tem chefes, inimigos, aqui a gente está expondo toda a narrativa do mundo dos jogos, que são relevantes e que ajudam, assim como é a base do Canvas. Ele está chamando a atenção de quem vai desenvolver uma narrativa do que é relevante. Então, o conceito do jogo, qual é a plataforma, quais serão as interfaces, o mundo desse jogo, as cenas de corte, porque eu estou trabalhando aí com edição, eu estou trabalhando aí com tudo que eu hoje já tenho, né, nesse mundo que é muito competitivo dos games. Então, eu primeiro trabalho no Lean Canvas, mas quem tá trabalhando game vai ter um trabalho a mais, que é também rebater a sua ideia nesse Canvas aqui, para ver se está tudo já contemplado, ou se tem algo aqui, tem algum bloco aqui que pode acrescentar na evolução do projeto. Então, quem está na base, quem está começando, é Lean Canvas. Quem está começando e está em game é Lean Canvas e Game Design Canvas. Quem está com qualquer outro produto e já evoluiu, pode voltar para o Canvas tradicional e explorar cada vez mais o seu bastidor e também o que fica de cena para o seu cliente, para a sua persona. Então, nós temos tipos de modelagem. Como eu falei anteriormente, o BMG Canvas, que é o Business Model Canvas, Business Model Generation, né? É a geração desse modelo de negócios, é a ferramenta básica, são os 9 blocos tradicionais. O Lean Canvas é o que eu acho que a maioria desenvolveu, é uma ferramenta que substitui aqueles 4 blocos que eu mostrei para vocês. Eu substituo fornecedores, eu substituo atividade principal, eu substituo recursos principais e eu substituo relacionamento pelos blocos que a gente mostrou. E o Canvas Game, que eu vou trabalhar um dos 2 Canvas em cima, mas se eu estou trabalhando game, eu vou trabalhar essa ferramenta que ela é básica para apoiar o desenvolvimento dos games. Agora a gente tem... foi ótimo acontecer isso agora, nesse momento. Vocês vão ter um exercício. Vocês... Você está aí, Ivana? Estou aqui. Pode puxar o pessoal para as salas e o exercício é uma ideia que brote dentro da sala e criar o Canvas ou o Lean Canvas dessa ideia, tá? Preencher com hipóteses de vocês, desse grupo, esses 9 blocos do Canvas. Tá bom? Então, vocês vão entrar nas salas simultâneas, né? E eu vou compartilhar com vocês aqui no chat os links para essas salas. Vocês vão ser divididos. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou mostrar agora. Mas, Suzana, pode falar. Esse que a gente vai criar é de um modelo que não é o nosso, nem nenhum das pessoas do grupo, é isso? É um modelo novo. Você vai chegar numa sala, vai encontrar com pessoas que você conhece ou não, alguém vai sugerir uma ideia, um de vocês sugere uma ideia, e rapidamente vocês vão se dividir e pensar. Quem vai pensar no operacional vai pensar em fornecedor, atividade principal, recursos principais, estrutura de custo, bem rápido. E o outro grupo pode, ou vocês todos podem pensar qual seria a proposta de valor, para que segmento de cliente seria relevante, como seria o relacionamento de vocês com esse cliente, através de quais canais vocês iam colocar esse produto ou serviço no mercado, levando em consideração aqueles 3 canais básicos que eu falei, quando a gente pensa em pagamento, como é que vai ser o pagamento, como é que vai ser a logística, como é que vai ser a comunicação, e quais seriam as fontes de receita. É uma coisa muito básica, é uma ideia sendo modelada em 5 a 10 minutos, acho que a Ivana vai dar 10 minutos para vocês,
Vocês vão ter 10 minutos para modelar uma ideia e 2 grupos vão apresentar isso aqui. Tá bom? Valeu. Obrigada, Leonardo. Legal. Então, vocês vão para as salas simultâneas, eu vou criar elas agora. A ideia que vocês vão colocar no Canvas pode ser tanto uma ideia de vocês na hora vão precisar escolher se uma das ideias de vocês vai entrar no Canvas ou não, ou se vocês querem criar uma ideia nova. Aí vocês vão ter o Business Model Canvas, o BMG Canvas como template. Se vocês abrirem o Jamboard, vocês vão ver. O que a gente vai fazer, então? Eu vou dividir as salas, e aí quando você for entrar na sua sala simultânea, vai aparecer o número da sala. Ingressando na sala, vamos supor, 9. Então, copia esse chat aqui, já copia, deixa copiado para você, dá um Ctrl+C ali. Quando você chegar lá na sua sala simultânea, supondo que seja 9, você vai abrir o board de 1 a 10. E lá no board, você vai ver que tem as salinhas em cima. Tem uma barra em cima, que nem a gente fez no Pulsar. Nessa barra acima, você clicando para descer, você vai ver todos os boards de 1 a 10 lá. Você vai no board 9, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida com relação a isso, vocês podem levantar a mão dentro da sala simultânea. Eu vou até a sala para ajudar vocês, tá? E nas salas simultâneas tem um chat, tem vídeo, vocês podem conversar. A sugestão que eu faço para vocês é, quando vocês chegarem lá, um de vocês abre o board e um de vocês compartilha a tela para que todos possam ver juntos. Aí vocês preenchem juntos, mas um compartilha a tela e aí vocês vão ter uma visualização do gráfico. Tem alguma dúvida? Tem alguma questão? Tá tudo certo? Você vai saber agora. Assim, tem uma mágica que acontece aqui, Rafael, que a gente abre as salas simultâneas e você não sabe onde você vai, você sabe quando você entra. Tá bom? E é aleatório. Você pode entrar com o seu sócio, você pode entrar com pessoas que você não conhece. Então, é um bom momento também para você conhecer pessoas novas, se você ainda não conheceu todo mundo. Então, pode ser que seja pouco tempo, mas a gente vai ficar observando. Se vocês acharem que falta pouco, vocês me chamem e eu abro um pouquinho mais de tempo para todo mundo, tá? Mas é bom que seja assim, ó, rapidão. É um exercício de agilidade. A gente pode dar no máximo mais 5 minutos, porque realmente o tempo é um fator que está no mundo dos negócios. Então, a gente está dando aí 10 minutos. Vamos fazer uma coisa, vamos dar 15 minutos e acabou. Tá. Vou recriar aqui, vou colocar o tempo. Ok, um pouquinho mais de tempo para vocês. E vou abrir as salas, hein? Já modifiquei isso, viu? Ricardo, você perguntou, né? Sobre compartilhar, eu já modifiquei. Mas se você não conseguir, você me chama na sala que eu ajudo, tá bom? Vamos nessa? Preparados? Teletransporte ativar. Bem. Foi na correria. Pressão, pressão. Assim que é bom. Legal. Como é que foi, pessoal? Deixa eu ver como é que estamos, 75, ainda tem gente voltando. Mas eu já vou fazer essa pergunta aí para a gente fazer esse debriefing, né? Como é que foi fazer o exercício? Compartilhem com a gente aqui no bate-papo. Ivana, você está me escutando? Tô. Então tá bom. É porque vocês sumiram na tela agora.
Ficamos na dúvida no campo vantagem injusta, aquilo que você estava falando, né, Suzana? Os demais preencher todos. Achei interessante, Frederico falando agora, né? A meta de cada um funciona de uma forma diferente, foca em coisas diferentes. Passou rápido, corrida mais interessante, correria. Rafael, foi bem legal. Utilizamos o potencial do meu negócio. Legal, Rafael. Quase terminamos, José. Pressão, mas foi muito divertido. Nos trouxe várias dúvidas pela semelhança nas respostas. Ótimo, são essas dúvidas que a gente vai querer ouvir agora. Isso. Já está todo mundo na sala? Já voltamos. Já voltamos. Então, eu vou só colocar aqui um ponto que quando a gente fala que vantagem, vocês encontraram, ninguém encontrou vantagem competitiva. Vocês encontraram lá uma tradução chamada vantagem injusta. Vantagem injusta, que quando isso foi traduzido, quando essa pessoa traduziu, ela queria dizer o seguinte: é injusto, de repente, você ter um programador que é sensacional. É injusto você ter uma visão desse negócio como ninguém tem. É injusto, você já trilhou alguma coisa e você percebeu que você tem algo que esse mercado ainda não tem. Algumas pessoas, quando traduzem isso para vantagem injusta perante os outros. É onde você consegue ter uma vantagem na largada. É onde você tem uma vantagem competitiva. Então, o sentido desse bloco de vantagem competitiva é você ter algo, você ter percebido que você tem algo que vai fazer com que você consiga uma maior sinergia com a sua persona. Tá? Então, é o mesmo sentido. Vantagem injusta ou vantagem competitiva. Tá bom? Então, Ivana, você usa o pessoal. Sim. Juliana, não sei se a sua dúvida foi sanada, porque você pergunta de novo, né? Porque isso... Não, na verdade... Não, eu entendi a vantagem competitiva. Eu não gostei da palavra. Isso, para mim, não é injustiça. Você ser bom numa coisa, então a vantagem, isso não é injustiça. Isso é uma vantagem. Que bom que você tem, você está se diferenciando no mercado, só isso. Aproveitar só que eu já estou com a palavra, eu não consigo, aconteceu alguma coisa que eu não tenho mais esse dom de levantar a mão, não aparece mais para mim. Então, assim, eu não... Por isso que eu acabei atropelando, senão eu não ia conseguir falar nunca. Você não consegue clicar no more? No more e aparecer a mãozinha? Não aparece. Vem reações. Reações. Agora. Não tenho mais esse... Reações ali embaixo. Tá, desculpa. É porque antigamente eu botava na lista dos nomes e tinha mãozinha para baixar. Agora eles mudaram a versão. O PC está complementada. Deixa eu falar, então, essa vantagem competitiva, quando a gente fez a nova tradução, fica mais fácil a compreensão. É aquilo que eu tenho no meu grupo que os outros não têm. Mas, se vocês esbarrarem com vantagem injusta, pensem que é esse bloco onde vocês têm algo que é até injusto competirem com você. E eu entendi perfeitamente quando você falou que isso te deixou meio perdida, por isso que aqui a gente já coloca vantagem competitiva. É aquilo que faz você sair à frente em qualquer área do negócio. Suzana, só para colaborar aí com essa discussão rápida, tá? É porque em inglês é unfair advantage. E quando se fala unfair, na tradução é injusto, né? Uma competição injusta. Mas, na verdade, o sentido é aquilo que as outras não têm e você tem, em termos de vantagem. É a tua vantagem competitiva perante esse mercado que você está entrando. É isso aí. Falou bem, PC? Ivana? Quem gostaria de compartilhar com a gente a solução que colocou no Canvas? Eu poderia mostrar, se vocês quiserem ver. Yes. Queremos, Rafael. Compartilha com a gente? Você quer compartilhar a tela? Então, o único problema é que eu tô com aquele negócio de... que eu reinstalei o Zoom, aí se eu tiver que compartilhar minha tela, vai ter que reiniciar tudo. Será que teria como alguém compartilhar? Alguém do grupo, de repente? Eu posso falar. Isso. Ivana, ele pode te dizer qual é a tela e você...
Boa ideia. Se puder. É a primeira, grupo 1. Grupo 1. Sala 1. Isso. Eu gostaria que a Mariana falasse também, tá? É do seu grupo, do grupo do Rafael, ou é outro grupo isso? Acho que é outro. Outro, tá. Não Beleza, lembro então temos dois grupos já, o grupo do Rafael e o grupo da Mariana. Deixa eu tentar compartilhar minha tela aqui. Beleza. Só uma coisinha, aproveitando que está um silêncio, então eu vou aproveitar para encher esse silêncio um pouco, é que se vocês pensarem das coisas que fluíram na cabeça de vocês ao desenvolverem uma nova ideia, olha as possibilidades de futuro. Só isso. É isso aí. Foi do Lean Canvas, né? Lean Canvas, sala 1. Ok. Agora acho que eu encontrei. Controle, eu estou te vendo aqui. Pronto. Isso aí. Bom, então eu vou explicar rapidamente, né, do que se trata, para a gente poder, então, entender cada uma das caixinhas, né? Então, é o seguinte, a ByteMe é uma startup focada em melhorar a experiência de compras de roupas pela internet, né? Então, a gente imagina que hoje, e aí acho que até o problema já ajuda a explicar a questão, né? Que ali é o problema que as compras de roupa pela internet têm pouca aderência, né? As pessoas compram pouco, e a gente detectou que o principal motivo é a dificuldade de saber se as roupas vestirão bem, e, além disso, a mecânica mesmo de compras, que não agrada muito. A questão das listas e tal, é meio cansativo. Mas o principal é a questão de você não se vestir, né, com a roupa. Então, você não sabe se ela vai vestir bem, vai estar curta, vai estar longa, vai estar apertada e tudo mais. Então, a gente tem a nossa solução, que é melhorar a experiência de compra de roupa na internet, que vem junto da proposta única de valor, que seria transformar a experiência de compras num formato mais análogo à vida real, né? Ou seja, se a gente for elaborar mais isso, é porque a gente estava muito rápido ali, né? Mas se a gente for elaborar mais, a gente quer vestir as pessoas virtualmente, né? Então, a ideia é que a pessoa possa ter o seu avatar ali, né? O seu manequim virtual, e a gente possa, dentro do nosso espaço, nosso marketplace / rede social, a pessoa possa se ver utilizando as roupas das marcas que ela quer comprar. Então, você aumenta muito, né? A gente acredita que a gente aumente muito a conversão de compras por conta dessa mudança de paradigma, e também a forma de você visualizar. Você vê você vestindo a roupa, já está ali, não é uma lista fria, não é uma foto de um modelo. Então, essa é a nossa proposta única de valor, né? Como vantagem competitiva, eu até peço desculpa, meus amigos, é porque a gente terminou faltando essa janela aí. Aí eu preenchi enquanto você estava aí botando o compartilhamento. Então, a ideia da vantagem competitiva é isso. A gente tem uma visão única no mercado. A gente pesquisou vários players que estão com tecnologias desse tipo, e ninguém, a priori, a gente pesquisou muitos do mundo todo, e a princípio ninguém tem um foco na experiência do usuário nessa área. E a gente tem sinais de que é uma forte tendência, né? Hoje já existem, você entrar no site da Adidas, você entrar no site da Riachuelo, todas estão ensaiando modelos em que te dão melhores insights sobre como a roupa veste no seu corpo virtualmente. Então, a gente quer ir full on, assim, dentro dessa lógica aí, né? Aí, como segmento de clientes, a gente tem... É bem abrangente, né? A gente tem qualquer pessoa que tem acesso ao conhecimento básico a um smartphone, né? E como as coisas funcionam na internet. Só crianças aí, se a gente for detalhar, só crianças é que a gente vai deixar para um segundo momento, porque tem essa questão de
segurança da informação, de dados e tal, a gente acha que sempre quando entra no universo infantil é um pouco mais delicado. Então, acredito que isso possa ser um segundo momento, mas qualquer adulto com um smartphone na mão pode usar. E é grátis, né? Isso não é uma informação que está aí, mas a gente tem a intenção de que isso seja grátis para você que é o usuário final, né? Você simplesmente cria o seu corpo virtual, você digitaliza o seu corpo num stand nosso e passa a usar isso. Em métricas, a gente acha que são as métricas de vendas online tradicionais, né? Assim, vendendo mais, vendendo menos, e muito, muito comparativo, né, com antes e depois, porque a gente acredita que quando as grandes marcas aderirem ao sistema, elas vão ver um grande aumento, né, nas vendas online por conta enfim, das pesquisas que a gente tem feito com as pessoas. Todos estão indicando que aumentariam muito a quantidade de compra de roupa online caso tivessem acesso a esse tipo de ferramenta funcional. Então, a gente acredita que aumentaria muito. Então, essa é uma métrica bem evidente, né? A marca passou de 15% do marketplace ter relevância para 50%, 40%, sei lá. Então, isso é uma métrica chave aí. Em canais de venda, a gente tem o marketplace, que é esse marketplace / rede social, que a gente está chamando, que é o lugar principal, né? Ou seja, um ambiente nosso, uma plataforma proprietária da ByteMe, onde as marcas estão lá dentro com as suas roupas, suas coleções, e você está vendo isso acontecer lá dentro. Mas a gente também estuda a possibilidade de ter um API ou alguma coisa do tipo nos marketplaces existentes, né? Então, você tem já um site, você já vende roupas, né? Até uma das pessoas que estava no meu grupo comentou do Zizi Mall, por exemplo, né? Que é um novo marketplace que foi criado. Ele pode, por exemplo, aderir à plataforma e trazer lá para dentro a experiência. Então, a pessoa já vai no Zizi Mall, já tem esse tráfego, a gente está lá dentro e a pessoa já se vê vestindo as roupas lá, né? Sem ter que ir ao nosso canal. Então, isso também é um outro caminho. Na estrutura de custos, o grande lugar é o desenvolvimento da plataforma, né? Equipe de desenvolvimento e manutenção, e aí a gente tem equipe comercial e de marketing, né? Para associar com as marcas e clientes e tudo mais. Eu vou fazer uma coisa horrorosa, eu vou cortar você. Já estava no fim também, tranquilo. A tua ideia é sensacional. Uma coisa que eu quero colocar, que eu acho que pode contribuir, é que o teu segmento de clientes são as grandes marcas, né? Você vai vender para as grandes marcas, eles que são teus clientes, e você vai falar para eles que, através do teu negócio, né, teus clientes são as grandes marcas. Os clientes dos clientes deles é que vão utilizar de forma fantástica quando vocês concretizarem a ideia. Tá bom, Rafael? Então, você tem razão, Suzana. Eu adorei que vocês vão trabalhar bastante, né? Porque é chão de desenvolvimento, são várias validações no meio do caminho. Esse projeto já deve estar aí rodando há um bom tempo. E respondendo ao que a pessoa falou, esse projeto não começou agora, não. Ele aproveitou o espaço para colocar o projeto dele na área, porque ele não é bobo, ele sabe quanto mais a gente fala do que a gente faz, mais dicas, mais troca a gente faz. Fala, PC. Eu gostaria de contribuir também, colaborar aí com o Lean Canvas dele, que eu achei fantástico, tá? Com relação à vantagem competitiva, tá? Que você colocou lá que não há nenhum player com foco na experiência, né? É só para trazer algumas informações, isso obviamente depende de uma pesquisa muito profunda, né? sobre as concorrências, né? E o que tem de diferente. Mas existe já espelhos que trazem essa experiência, tá? Espelhos inteligentes que trazem essa experiência de você se ver na roupa, tá? Sem precisar comprar. Então, seria um concorrente a ser analisado. Só isso. Sim. Porque às vezes não existe a coisa exatamente como a gente faz, mas já existe um ambiente competitivo que a gente deve visitar. Ivana, vamos fazer uma coisa, vamos fazer um intervalo curto agora, um intervalo de 5 minutos, depois a gente volta com mais um fazendo a apresentação, tá legal? Valeu?
Dá um tempinho aí para o próximo. Um tempinho de 5 minutos e aí volta alguém fazendo a apresentação, tá bom? Tá bom. Até já, pessoal. Por exemplo, eu saber se minha avó tomou remédio, eu saber se ela foi ao médico, saber se ela está comprando as coisas, se ela está bem. Um gerenciador mesmo, né? Quase que uma startup, cuidando dos meus avós. Eu sou assim, né? Com os meus velhinhos queridos. Nessa proposta de valor, a gente pensou muito no relacionamento, deles estarem interagindo uns com os outros, seja numa atividade física, eles escolherem o que eles querem fazer agora, né? Ter esse acolhimento através de uma linguagem específica para as pessoas com mais de 70 anos, né? Agora, mais de 70. Meu pai fez 60, não, meu pai não é idoso, meu pai é ligadão. Trazer essa segurança para os idosos, por tabela, né? E para a família. E essa saúde mental, física, coisas que eles não sentem tão ativamente o resultado, mas que a família que está acompanhando sente que eles estão bem, e isso é muito bom, é um valor para alguns lados, né? Essa montagem justa, esse suporte da família 24 horas, esse monitoramento que a gente vê sempre. Pensamos no canal A Família, que a família é que dá o suporte para tudo. E pensamos nos clientes dos mais 70, os filhos dos mais 70 e os netos. Porque eu sou neta e eu sou uma pessoa super presente na vida dos meus avós. Falo sempre com eles. A métrica-chave foi a última coisa que a gente fez, então não ficou muito bem certinho, né? A gente começou a explorar nessa quantidade de pessoas que pagam a mensalidade, também são ativas, que seja realmente uma plataforma que traga uma solução, não só que exista e eles comentem, eu estou lá também, mas tem que ter um resultado, né? Eu estava comentando que uma coisa que me trouxe muita aflição foi de ver minha avó no meio da pandemia. Ela sempre teve uma vida muito ativa, morava sozinha em Copacabana e, de repente, ela não tinha mais nada para fazer e ficava só jogando paciência, dormindo. Eu ficava agoniada, porque eu não sabia interagir na linguagem dela. Eu estou num outro ritmo de vida, são outras influências, né? E eu não sabia muito como auxiliar, sabe? Então, ter esse lugar que eles sentem segurança e esse acolhimento, acho que vai ser muito bom para todos da família, né? Essa estrutura de custos, a gente pensa nessa criação, né, e manutenção da plataforma e profissionais que possam gerir essas atividades. E fonte de renda, a gente pensou na mensalidade porque as pessoas mais com mais idade estão muito acostumadas a pagar. Elas gostam da segurança, elas sabem que pagando vão ter aquele serviço, então coisas assim que facilitem, né, assimilarem esse compromisso, essa ideia. E essa é a nossa ideia que a gente começou a explorar e posso falar que já gostei muito, já estou com vontade de desenvolver mais. Então isso, grata pela atenção. Muito bom. Mariana, isso agora nesses 10 minutos? Foi. Isso foi. A ideia é muito boa, ela pode crescer sim. Isso pode ser uma plataforma, e se um dia alguém aproveitar essa ideia, mesmo você ou vocês, tem só que ter uma pegada de engajamento para que esse idoso tenha uma facilidade para fazer a interação com a plataforma, tá? Como pensar o engajamento do idoso com a plataforma, porque a ideia é sensacional. Aí, você alguém aí do grupo, fazer um projeto assim, paralelo e muito necessário,
atualmente, né? Então, bacana, gostei. Valeu. Você quer comentar alguma coisa? Ivana? É uma ideia fenomenal, gente. Muito necessária mesmo. Eu apoiei uma startup que a empreendedora mora aqui no Rio, mas ela é colombiana e ela está com um projeto parecido. De repente, vocês trocarem uma ideia, ia ser legal, né? Procura, Mariana, a partir do que a Ivana falou, procura pessoas que estejam pensando nesse tipo de plataforma. Isso é um negócio muito interessante. PC vai fazer um comentário. Fala, PC. Rapidinho, se você quer tocar isso, né, você pode validar isso tudo com o Hub 40+, né, que é um hub de pessoas já numa idade mais avançada. Então, gente, obrigada. Se a gente pudesse, a gente escutaria todos vocês, mas isso foi um exercício. Então, o bacana é vocês pensarem como trabalhar novamente no Canvas de vocês, agora trabalhando o Lean Canvas. Suzana, eu queria... Oi. A gente tinha dado a chance também para o Frederico. Então deixa o Fred falar. Pode falar, Frederico. Pode abrir para ele. Cadê o Frederico? Estou aqui, mas a minha ideia foi junto com a da Mariana. Eu queria dar a vez para ela. Ela queria falar, entendeu? Entendi. Então, tranquilo, Fred. Vocês fizeram muito bacana mesmo. Alguém tinha que falar, ou você ou ela, né? Porque a gente tinha que escutar essa ideia. Exatamente. Deixa eu colocar aqui uma coisa para vocês que não estava aqui, eu senti falta de reforçar. Eu falei de uma forma muito rápida que quando a gente pensa, porque hoje o nosso bate-papo era para conversar sobre fundamentos de startup, modelagem e tipos de modelagem. Eu não coloquei algo que é muito relevante da gente dar um exemplo para vocês. Quando a gente fala que uma startup é algo que tem que escalar, fiquem com uma imagem na cabeça, que hoje não é mais uma startup, que é a própria Uber. Como que a Uber escalou? Ela escalou porque ela trabalhou exaustivamente num bairro de uma determinada cidade, depois ela foi aumentando, quando ela conseguiu validar os dois lados da plataforma, e ela tinha, de um lado, motoristas que sabiam dirigir e tinham um carro. Será que eles levariam um estranho dentro do seu carro? Do outro lado da plataforma, ela tinha pessoas que precisavam se deslocar de um lado para outro, com vários perfis. Será que essas pessoas entrariam num carro de estranhos? Então, essas e outras validações fizeram com que a plataforma percebesse aos poucos e fosse criando a plataforma ideal para ser rentabilizada através de um FII quando esse motorista levasse essa pessoa do ponto A ao ponto B. Então, quando exaustivamente isso foi trabalhado num bairro, numa região, numa cidade, e quando ela foi aumentando essa sua aplicação enquanto plataforma, ela foi fazendo alguns ajustes. Quando ela chegou no universo de uma cidade, ela tinha a plataforma em si desenvolvida. O que eu quero passar para vocês? A partir desse momento, quando ela ia para uma outra cidade, a plataforma, enquanto negócio, os ajustes eram quase zero ou eles eram mínimos. Então, quando ela validou para 500 mil pessoas numa cidade ou 300 mil pessoas numa cidade, ela poderia, com a mesma plataforma, em ajustes mínimos, conseguir trabalhar em cidades maiores, e aí ela foi, aos poucos, fazendo esse exercício de ser a plataforma com o objetivo de transportar pessoas do ponto A ao ponto B através de motoristas que tinham como credencial básica saber dirigir. Ponto. Não vou entrar em pormenores.
o que eu quero que vocês percebam é o seguinte: a escalabilidade através de uma base tecnológica é um dos fundamentos da internet, da startup na internet. Então, quando eu só coloquei isso aqui, quando a gente colocou isso aqui, que o Eric Rice fala que a startup é um grupo de pessoas em busca de um modelo de negócios, e a gente trabalhou bastante 3 tipos de modelo de negócio, na verdade 2 tipos, e apresentamos um terceiro, que é a base Canvas para game. Ele coloca, é um grupo de pessoas em busca de um modelo de negócio que possa ser repetível e escalável. Quer dizer, com mínimo esforço, com uma adaptação, se for necessária para uma outra região, no caso do Uber, eu já consigo escalar, porque, na verdade, eu já validei comportamento, eu já validei que as pessoas levam, através de um aplicativo, outras pessoas do outro lado da plataforma, do ponto A ao ponto B. Eu queria só reforçar isso. A escalabilidade é outro ponto fundamental dentro do meu projeto. Eu tenho que, desde o início, perceber como o meu projeto escala, se ele escala, em primeiro lugar, se ele escala, se ele é escalável, e como eu vou projetar em fases essa escala, porque é claro que eu vou ter que fazer alguns ajustes, mas se eu posso repetir a ação sem ter que mudar nada ou muito pouco, a ação tem que poder ser repetível. Então, pegando esse exemplo que todos conhecem, estranho que sabe dirigir leva a pessoa do ponto A ao ponto B. Então, o usuário, que é a pessoa, ela vai do ponto A ao ponto B. A pessoa que também é usuária da plataforma, a pessoa que dirige. E essa ação, ela se repete. E a escala se dá porque, através da base tecnológica, o aplicativo pode estar, e está nesse exato momento, em diversas pessoas, em diversas cidades, e inúmeras pessoas estão fazendo uso da plataforma, tá? Então, essa noção fica fácil a gente colocar, o que não significa que a plataforma tem que ter ajustes, tem que ter investimento, tá? Eu estou aproveitando só para colocar para vocês que a ação, se eu estou falando de plataforma, a ação se repete. E a escalabilidade, eu posso repetir isso e escalar isso em vários lugares, de acordo com o meu projeto. Beleza? E aqui eu queria colocar para vocês, a gente já falou antes, só reforçar, que qualquer projeto, quando eu rebato o meu projeto dentro de uma ferramenta de modelagem, é o primeiro passo para eu pensar nas hipóteses que são importantes que eu valide para que aquilo se transforme em algo que possa ser vendável, que possa ter escala. Então, os 9 blocos do Canvas ou os 9 blocos do Lean Canvas, estou sempre colocando ali hipóteses. A gente acabou de ver o exemplo que rolou agora no exercício, né, com pessoas de mais de 70 anos, tudo isso tem que ser validado. É uma ideia ótima? Primeiro, eu tenho que saber se as pessoas com mais de 70 vão engajar. Eu tenho que saber se as famílias vão apoiar. Eu tenho que depois detalhar quem eu preciso na minha equipe. Então, dentro dos meus recursos principais, quais são as pessoas que eu preciso, como vai ser essa entrega, como eu posso, enfim, transformar isso num negócio. Então, a ideia é bacana, mas cada post-it que eu coloco significa um exercício que eu vou fazer para aprender a escutar. E um projeto que começa no Canvas, é muito legal a gente fotografar o primeiro Canvas que a gente faz. Quer dizer, a ideia pura, como foi agora a Mariana apresentando, ou o Rafael iria apresentar a mesma coisa. É muito bacana eu colocar ali a ideia pura e fotografar. E depois começar a validar as hipóteses e ver qual é o poder da validação. Se eu faço 2 rodadas de validações e fotografo novamente o meu Canvas, ele já começa a sofrer transformações, e essa transformação, no fundo, se reflete no conhecimento adquirido
a partir da ferramenta. Tá legal? Então, eu posso dizer para vocês que o nosso encontro de hoje, ele tinha como objetivo apresentar a vocês os fundamentos de uma startup. Depois falar para vocês sobre modelagem do Business Model Canvas Generation, que é o Canvas básico, o basicão lá dos 9 blocos. Depois apresentar para vocês um pouquinho do Lean Canvas e fazer um exercício do Lean Canvas que nem todos conhecem, para ver como é bacana quando a gente está no início, trabalhar também vantagem competitiva ou vantagem justa, quando a tradução é feita assim, mas o importante foi o conceito que fica, é o conceito que fica disso. Problema, solução, enquanto eu não valido que eu tenho um problema, que existe um problema, e, aliás, quem conta para vocês se esse problema existe, depois que vocês montam o Canvas, é a primeira interação com a persona, com o teu segmento de clientes. Se ele não considerar aquilo um problema, não adianta você querer empurrar o projeto à frente. Se a pessoa não detecta que você é uma solução para um problema, ela nunca vai acordar com vontade de bater lá na tua plataforma e pagar você aquele mês ou todos os meses. Então, a primeira validação é problema, e aí, a partir daí, as boas startups, as startups que conhecem o mecanismo, elas começam desde o momento do problema até chegar ao produto final, fazer toda essa jornada co-criando com algumas personas, tá? E os tipos de modelagem que a gente colocou aqui, que a gente separou aqui para vocês, em modelagem Canvas, Lean Canvas e o Canvas dos games que vão ser trabalhados com os futuros mentores que vão trabalhar games. E agora, a gente já está fechando 4 horas, a gente vai deixar um exercício para a nossa quinta-feira que vem. Por quê? Porque não tem graça a gente estar aqui, acabar e vocês chegarem no próximo encontro sem terem desenvolvido nada. Eu gostaria que vocês pensassem nas startups de vocês e pesquisassem quem são os seus competidores. E o ambiente competitivo é algo que a gente tem que estudar. Não adianta só ter uma relação com o seu cliente, com a sua persona. Vocês têm que conhecer o ambiente competitivo. Então, pesquisem inicialmente, não vejam só um competidor direto, que está na cara que ele está competindo com você. Pensem quem resolve aquele problema. Porque o nosso próximo encontro, ele vai falar, ele vai alinhar o que a gente deve pensar para desenvolver estratégias. E a gente vai falar sobre o ambiente competitivo como um todo, concorrentes, similares, substitutos. Vamos conversar sobre risco de mercado, risco de cliente, risco de produto, e vamos trabalhar 2 ferramentas que será Matriz de SWOT e Oceano Azul. Tudo isso para ajudar vocês a se posicionarem dentro do ambiente competitivo e conseguir, através até da ferramenta do Oceano Azul, desenvolver uma vantagem competitiva para cada projeto de cada um de vocês. O que eu tinha que falar hoje, trocar ideia com vocês, eram esses conceitos, apenas para alinhar o que quase todos vocês já têm em mente, e daqui para frente trabalhar e validar, trabalhar, validar e depois validar e validar e validar mais ainda. Então, é um prazer estar com todos vocês. Eu deixo aí na tela, não sei se vocês estão vendo o meu WhatsApp, porque eu sou um ser irresponsável, e deixo vocês terem acesso à minha pessoa. Não respondo logo, porque estou envolvida em vários projetos, mas toda vez que a gente pode ajudar, a gente colabora. Esse é o meu espírito, é o espírito do PC, é o espírito do Ivana, e é o espírito do Startup Rio. Muito obrigada, gente. Eu gostaria de agradecer a todos aí também. Eu não participei, porque eu escutei, mas foi muito bacana a tua apresentação, acho que você conduziu muito bem. Eu também faço parte do comitê, junto com o Paulo e com a Ivana, e foi muito bacana o teu trabalho, acho que contribuiu para todo mundo que estava assistindo aqui, foi bem objetivo. Tá, parabéns aí para todos. Tá bom. Acho ressaltar que a equipe do Startup Rio, pela primeira vez, está fazendo esse alinhamento online. Então, é só para vocês também saberem que os desafios não estão só de um lado, não. Os desafios estão o tempo todo
dentro da equipe, dentro de todos nós. Então, nós construímos um novo projeto, especialmente para vocês. Tá bom, gente? Muito obrigada. Obrigado, Suzana. Foi muito bom. Obrigada para todos. Lembrando que a gente tem um formulário de feedback. Eu acabei de colocar aqui o link no chat. E eu vou colocar esse link também para o feedback no Telegram. Então, se você não conseguir acessar aqui, acessa lá pelo Telegram. Esse formulário para que a gente sempre possa melhorar. A gente vai se aprimorando a cada encontro. Essa é a nossa expectativa aqui. Então, mas para isso a gente precisa de vocês, tá bom? Então, até o próximo encontro. Nos vemos na semana que vem, no mesmo dia, na mesma hora, tá bom? Um beijo.